Por outro lado, hoje foi um dia fértil em leituras, hoje de manhã, na medida em que a leitura de um textozinho, eu até posso indicá-lo, a leitura, releitura, quase transleitura de um textozinho do Morris Weitz, não sei se ele é americano, se é alemão. Morris seria, enfim, inglês ou americano. Weitz denuncia, penso eu, talvez uma origem alemã, chamado Literature and Philosophy, Sense or Nonsense. Esta releitura disto leva-me, ou levou-me a pensar que é talvez fundamental pegar novamente no problema da estética da estupidez, que eu lancei, como vocês estão lembrados, possivelmente, naquele livro da estupidez que enceta toda a pentalogia americana, e que eu penso que é um livro fundamental nos anos 80, eu penso que é um livro fundamental na poesia portuguesa nos últimos 30 anos, isto é, que nos mostra em que ponto ou em que situação se encontra a poesia atualmente em Portugal, não a dos outros, mas a minha, mas quem nos diz a nós, sendo a história da literatura tão cruel que muito daquilo que passa por hoje por poesia se vai perder ingloriamente no esquecimento, enquanto que aquilo que não existe hoje vai depois ascender ao privilégio de fazer parte de uma história da poesia portuguesa do século XX. Isso é terrível, mas a vida é assim mesmo e nós temos que aceitá-la como ela é. Ora, se vocês estão lembrados, eu lancei isso e eu vejo grandes dificuldades, ou melhor, não vi para já nenhuma repercussão em relação a isso, um silêncio total, ninguém mencionou, ninguém falou, ninguém está completamente como estava, isto é, eu lancei a boca, eu lancei esta provocação, eu provoquei, tentei trazer a voz a este problema, ninguém respondeu. De tal maneira que eu agora sinto-me novamente esta necessidade de retomar a problemática da literatura do disparate, que é aquilo que eu proponho, justamente partindo deste ensaio, literatura e filosofia, sentido ou disparate, é assim que eu traduzo o nonsense, ou disparate, para mostrar justamente o papel do disparate, porque é fundamental na estética da estupidez a problemática do disparate. E aqui realmente este ensaio elucida-nos bastante sobre isso. Isto é, temos aqui assim, realmente, de uma maneira bastante clara, como é que se diz? A assunção da existência, quase desde sempre, na nossa civilização ocidental, de dois tipos de literatura. Uma, aquele diz platónica ou neoplatónica, que é a da criação, isto é, a partir do nada, aquilo que eu hoje diria, aquilo que faz parte, no fundo, da estética do Ramos Rosa, autorreferencial, e depois uma outra que é heterogénea, em que introduz um mundo, não cria um mundo dentro deste mundo, mas, pelo contrário, é uma que vive e agora isto é preciso saber ler muito bem, mas não interessa, da imitação, de uma maneira como deve ser, mesmo como estava em Aristóteles, não no sentido que depois veio a vulgarizar-se de imitação como qualquer coisa que se imita, ou se repete, ou se decalca da realidade, mas qualquer coisa que traz a realidade, ou que traz esse mundo. Isto é, que não é autónomo, pelo contrário, é uma literatura que é atravessada pelo mundo que nos rodeia. Vem aqui formulado de uma maneira muito interessante, mas depois, em relação, porque aqui o problema deste ensaio é o problema da filosofia na literatura, se é possível, se não é possível, e chega a uma altura em que ele realmente, introduzindo uma problemáticas que, penso eu, ou não penso eu, não, porque aparece aqui assim como introduzidas por Wittgenstein, e aí as coisas começam a tornarem-se interessantíssimas.
sobretudo a parte final do artigo, em que ponho aqui fundamental. Parece-me aqui assim, eu irei no meu artigo, que penso escrevê-lo, porque parece-me agora quase fundamental dar esta chega, irei muito mais longe do que, digamos, aquilo que vem veiculado neste artigo. Porque neste artigo, ele, depois de grandes peripécias, de grandes contradições, ou de involuções e evoluções do pensamento relacionado com figuras sobre a história, a ciência, a literatura, a filosofia, tudo aquilo que ao longo dos séculos se disse e se escreveu sobre essa problemática, se existe, se não existe, se há afinidades, se não há afinidades, chega uma altura em que ele acaba por, novamente, que é como começa a falar no disparate. E parece-me que é o contributo mais importante para que se possa, para mim, em relação à estética da estupidez. Porque chega uma altura em que ele fala justamente no disparate, ele até depois traduz o nonsense penso eu, do alemão, Sinnlos, se é isto que se diz se é assim que se diz em alemão, e depois também fala de um outro nonsense, unsinnig, ou unsinnig, não sei se unsinnig, bom, ou unsinnig, ou o meu no outro, não sei se é Sinnlos ou Sinnlos, bom, de alemão não sei nada, e isso basta. O que eu quero dizer é que chega uma altura em que ele diz isto. And it may still be characterized as nonsense in trying to show what cannot even be said. But it is not nonsense as violation of logical syntax or logical grammar. Ora, a ideia que ele fica-se, quer dizer, que a literatura o próprio da literatura, que é o disparate, porque ele antes dizia it may even be what is proprietary to literature. Proprietary, não, o que é propriedade, não a sua essência, realmente não é que a sua essência, não é a definição da literatura, mas o que é própria literatura terá a ver com o disparate. Só que ele depois diz que o disparate, na tentativa de mostrar o que não se pode dizer, mas não disparate, diz ele, como violização da sintaxe lógica e da gramática lógica. Ora, eu escrevi aqui ao lado, claro, fundamental, e uma das coisas que é para me lembrar depois no artigo, que me parece que é fundamental, e que escrevi foi que a estética da estupidez é justamente as duas coisas. Disparate por se tentar mostrar o que não pode ser dito. E depois, entre parênteses, diria dizer o que não pode ser dito. Porque a realidade mostra-nos o que, por vezes, ainda não pode ser dito. E aqui está o problema entre o dizer e o mostrar. Isto é, há certas coisas que a realidade nos está a mostrar para as quais nós não temos ainda um aparatus lógico. Isto é, a linguagem como nós a conhecemos ainda não é capaz de dar conta dessa nova realidade. Daí, não se trata tanto de mostrar, porque realmente nunca mostrará nada, mas é dizer. Bom, e depois, mas para lá disso, por conseguinte, mas também, e é o segundo tipo de disparate realmente como violação da lógica da sintaxe ou da gramática. E depois qual é o meu argumento? Porque a lógica não pode ser vista como uma essência ou um absoluto. Isto é, eu não conheço nada sobre o pensamento de Wittgenstein, mas quer dizer, quando ele põe que não se pode sair, que a filosofia seria simplesmente a linguagem lógica, e seria mais do que isso, então nesse caso seria até autorreferencial, e nesse caso a poesia do Ramos Rosa é que seria para Wittgenstein filosofia, não é? Ora, a mim parece-me que nós não podemos tomar a lógica como qualquer coisa de essencial ou de absoluto. Continuo eu, a lógica é histórica. As línguas mudam com o tempo, mesmo nos seus arranjos sintáticos e nos seus valores semânticos. Ver o problema da catacrese. Isto é, justamente aquilo que eu venho tentando fazer, que é, digamos, para lá da descoberta de uma
de uma estética da estupidez, que poderia parecer provocatória, quer dizer, e tudo isso que isso traz, quer dizer, a descoberta do disparate introduz também, no fundo, o problema da catacrese. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, ao longo da história, a linguagem vai mudando. E vai mudando como? Quer por catacreses do ponto de vista da sintaxe, quer também do ponto de vista da semântica, isto é, nós sabemos que as palavras vão mudando de significado. Eu não sei qual é o fenómeno que não se dá para isso, mas há palavras hoje, passado 20 séculos, que vieram do latim e que têm justamente o sentido completamente oposto ao sentido inicial. Se uma palavra consegue fazer essa transformação quase de 90 graus, isto é, de opor aquilo que ela começou por dizer, isso também quer dizer que, e isto é o problema da semântica, isso também se poderá pensar que a sintaxe vai modificando. A estrutura da frase hoje não era como na Renascença, não era como na Idade Média e como no princípio da língua latina. Se pensarmos que o português é uma variante da língua latina. Porque é o seguinte, eu não percebo, não sei qual é a ideia do Wittgenstein, mas eu acho que quando ele fala em lógica, ele pressupõe que a lógica é qualquer coisa de essencial, quer dizer, que faz parte da estrutura da língua desde sempre e imutável. Quando a mim não parece que isso seja verdade. Logo, eu acho que é também o nonsense, no sentido do sinnlos, mas também do unsinnig, isto é, como violação da sintaxe lógica e da gramata lógica, como violação. Porquê? Não por necessidade de se violar. Todo o século XX tem sido um século aparentemente, estou a pensar em surrealismos e etc, de violações, quando na realidade depois eles deixam mais ou menos a estrutura do pensamento ocidental, isto é, logocêntrica, na mesma situação. Não é disso que se trata. Nem há a necessidade, quando eu falo aqui de violência, não é um sentido quase, como é que se diz, adolescente, de se praticar atos de violência porque há demasiada energia, ou de fazer qualquer coisa para... Não é nada disso. É realmente porque a realidade também é muito violenta. E a realidade, como vai mudando, exige de quem dá conta dela, ou de quem pretende minimamente, historicamente, testemunhalmente dar conta dela, de tratar desses problemas, da própria mudança da sintaxe e da semântica. Daí o problema que eu introduzo, que é o da catacrese, que aparece ao longo de todos os meus livros, uns mais do que outros, mas finalmente, de uma maneira, porque é mesmo um título de um livro chamado O Trabalho da Catacrese, que justamente o trabalho da catacrese é isso, da transformação sintática e semântica ao longo do tempo, o trabalho da catacrese, que faz parte de uma tetralogia que eu chamei tetralogia fática e que vem posteriormente à trilogia poética. Se a trilogia poética era para mostrar um pouco o que era o abrir caminho, o abrir caminho neste deserto em que nós vivemos dito sem valores, eu acho que não é nada verdade, porque o que há mais são valores, eles podem ser detestáveis. Agora, o que há mais são valores, não são talvez aqueles valores que interessem à humanidade para a sua sobrevivência. Isso poderá ser verdade, mas que está cheio de valores, podem ser contestáveis e serão contestados, mas é abrir caminho neste deserto, isto é, realmente isto não leva a nada. O capitalismo, ou o late capitalismo, como eles dizem atualmente, não nos leva a nada. Nós temos realmente que organizar-nos de outra maneira. E quando eu falo de organizar-nos de outra maneira, eu falo organizar a língua, a linguagem, a sociedade, as relações humanas, que para mim é tudo a mesma coisa, não sendo. E deixo assim isto tipo paradoxal. Mas para mim é tudo a mesma coisa. Outras coisas que aparecem aqui, e era uma ideia que não é só de hoje, justamente que ele fala do Aristóteles, que dizia que a poesia que era até mais importante do que a história, e de repente, com o pós-modernismo, a ideia que se tem justamente da poesia, aqui em Portugal toda a gente ainda ignora, penso que hoje é problemática, ninguém está ao corrente disso, mas a ideia que se tem, e ele já fala muito, ele está agora a pensar num pós-modernista americano, que era o Hayden Carruth. O Hayden Carruth, em que ele fala, tem um artigo muito interessante em que ele diz: o problema já não é como pensava no começo do século XIX Wordsworth, entre literatura ou poesia e a ciência,
Quer dizer, o antagonismo era colocado, a dicotomia era colocada entre literatura e ciência, diz o Kert, mas hoje seria entre literatura ou poesia e publicidade, isto é, aquilo que a publicidade, a maneira como a publicidade tem transformado a linguagem, que no fundo não tem feito mais do que outros autores americanos têm descoberto, e ele descobriu isso muito bem, aquilo que pretendiam os modernistas americanos. Aquilo que pretendia, não vou agora tratar desse problema porque precisava de elementos e não tenho memória para essas coisas, mas aquilo que, digamos, a proposta para os poetas, feita por Ezra Pound, para os poetas da sua geração, é aquilo que hoje os publicitários estão a fazer com a língua. Não chega. Pelo contrário, nós vemos que essa proposta até tem características que podem ser bastante perversas. Não vou entrar agora nesse problema. O que me parece fundamental é esta ideia de que, como ele dizia, que não, que a literatura realmente, quer dizer, a visão do outsource, da dicotomia, que ela não existe. Pelo contrário, possivelmente, cada vez mais, a poesia estaria muito mais próxima da ciência. Com que eu concordo. Com que eu concordo. São duas visões, digamos, da realidade, são duas tentativas de saber. Não diria que a literatura, que é um conhecimento, ou melhor, a ciência seria o conhecimento da realidade, a literatura seria o saber da realidade, em que eu coloco, por conseguinte, aqui uma diferença bastante grande entre saber e conhecer. E justamente por isso é que eu digo aqui assim, hoje na leitura, nem tinha lido esta parte, já fazia parte, digamos, de uma nota, de uma outra leitura, em que nesta nota eu digo assim, em que a poesia, por conseguinte, é uma investigação, é uma procura, que faz parte, como vocês sabem, quando eu digo poema, as procuras, quer dizer, como procura. Foi também, penso eu, uma descoberta minha neste século XX português, a da procura. E eu digo, e eu nessa altura escrevi, logo há uns meses, é uma investigação, uma procura, isto é uma investigação histórica cheia. Hoje a poesia, que é isso que eu penso, que a minha poesia, claro, não estou a falar dos outros, mas por aquilo que está a acontecer lá fora, e entretanto acabo de receber um textozinho mandado pelo Tomás de Paris, aqui, da França, porque conseguindo as coisas também estão a mudar em França, quer dizer, a poesia, como eles dizem, a poesia n'a rien à voir avec la poésie. E estes franceses para isso são fantásticos, para o trabalho com a linguagem e para estas boutades, são fantásticos para isso, e eles têm razão nesse aspecto, mas a ideia que eu tinha, ou quando escrevi, que é uma investigação histórica cheia de teorias, modelos, hipóteses, leis, mas também dos factos que propiciam essas teorias, etc. Isto é, vida ou a vida. Isto é, por conseguinte, hoje a poesia como eu a vejo, aquilo que eu faço, que já nem chamo poesia, que é para distanciarmos, também eu não me importo nada que se tenha que dar um outro nome, linguagem poética. É uma tentativa que eu estou de nomear aquilo que hoje já está a existir, aquilo que eu faço. Não interessa. Conseguindo linguagem poética, ou em termos, conseguindo a própria palavra poesia, vai ter que se modificar catacreticamente, isto é, vai ter que perder o conteúdo que nós estávamos habituados que ela tinha para adquirir este novo conteúdo. E daí o problema da catacrese e a importância da catacrese do ponto de vista histórico. Ora, aquilo que eu faço é isto, é uma proposta da minha poesia, isto é uma investigação em que se propõe, porque é a experiência da experiência, em que se fazem experimentalismos, teorias, modelos, hipóteses, leis. É claro que, diferentemente da ciência, porque também eu introduzo, eles estudam os factos, e eu introduzo os próprios factos aparecem dentro do discurso, ou dentro desta rede de discursos que fazem parte da linguagem poética. E tem graça que hoje, não tendo dado conta desta pequena nota, escrevi depois porque vi que eram quase paralelas, para me lembrar, em que ele dizia assim: So, we are left with literature being close to history and those science that emphasize reporting on matters of fact, science, or some say, pseudo-science such as sociology or psychology. Pronto, em que ele diz, conseguiu então hoje que nós estávamos com uma literatura que se aproximava da história e também das ciências como a sociologia e a psicologia, não é? Que é também a ideia que ele tem. E eu pus, mas não só.
A poesia hoje, por exemplo, a minha, apresenta também teorias, modelos, hipóteses, leis, etc. Quer dizer, eu fiquei novamente com este problema, pensei que não tinha nenhuma nota em relação a isso, e então eu repito quase paralelamente a mesma coisa, isto é, a poesia hoje apresenta muitos desses dados, ou muitos desses factos, ou muitas dessas coisas que fazem parte da ciência. E isso parece-me que é qualquer coisa de novo naquilo que, ou no conceito, ou na noção que se tem de poesia no Ocidente. Não sei mais o que dizer. Isto já parece-me tanto, quer dizer, que eu tenha chegado por mim próprio e nas minhas investigações a esta descoberta e, sobretudo, aquilo que é mais importante, porque aquilo que fere mais as pessoas, porque as pessoas ficam... O problema do disparate é qualquer coisa, e este artigo, nesse aspecto, é muito interessante, porque o disparate, a estética da estupidez, quer dizer, habituados como nós estamos àquelas dicotomias logocêntricas, não é? Quer dizer, nós... Tem graça porque nunca nos apercebemos que a estupidez é o outro lado daquilo que, poeticamente ou romanticamente, nós chamamos por espanto. Quer dizer, que nós preferimos utilizar, quer dizer, o Ocidente escolheu a palavra espanto, o espanto poético como fundamental para a poesia e esqueceu completamente, ou pôs de lado, pejorativamente, a estupidez. Quando, na realidade, querem dizer a mesma coisa. Porque a estupefacção é isso, é ficar-se de boca aberta perante a realidade. E é isso que, no fundo, cria a necessidade de se fazer qualquer coisa. E essa coisa é a poesia, isto é, o dar conta da nossa relação com o mundo, com os homens e com as coisas, dentro de um contexto, é claro, histórico.